Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ensino religioso de hoje. Hoje são 25 de junho de 2021. E hoje o nosso tema é muito interessante, porque nós vamos trabalhar a vida após a vida, que é um tema que muitas pessoas durante toda a história e a pré-história tentam resolver, né? Então, vamos entender um pouquinho como que cada cultura analisa a vida após a vida. Será que existe vida após a vida? O que cada cultura diz pra gente? Vamos dar uma olhadinha nesse tema? Olha só, vou aumentar aqui só um tiquinho para vocês. Vamos lá então? Olha o que o nosso texto diz. A vida após a vida. Constantemente, ouvimos pessoas dizendo que estão em busca de um sentido para a sua vida. Porém, pode acontecer que essas pessoas nem saibam realmente o que vem a ser vida. E você? Seria capaz de explicar o significado da palavra vida? Ao procurarmos seu significado em dicionários, ou mesmo ao perguntarmos a algumas pessoas, encontraremos algumas respostas semelhantes a essas. Vamos ver? A vida pode ser uma atividade por meio da qual atua o ser que nela existe. Então, seria uma atividade. Tá. Ou uma duração das coisas? Poderia ser. Existência. Boa resposta. Espaço de tempo entre o nascimento e a morte do ser humano. Também uma boa resposta. A vida compreende um período de existência que pode ser relacionado a pessoas, objetos, plantas e animais. Por isso, constantemente nós ouvimos algumas frases, por exemplo, acabou a vida útil dessa bateria, ou minha planta está sem vida, ou ele está sem vida, sem ânimo, ou está praticamente sem vida, no caso de uma pessoa, né? Essas diferentes situações do nosso dia a dia nos permitem formular uma definição bastante simples e ampla para a vida, que é a existência de alguém ou de algum objeto, planta ou animal. É fácil compreender essas situações porque o ser humano se desenvolveu e hoje tem acesso às informações sobre a natureza, a tecnologia e a vida de uma maneira geral. Mas vamos imaginar um pouquinho. Agora imaginemos os primeiros seres humanos que habitaram esse planeta. Seu dia a dia, sua visão de mundo, suas dúvidas, seus medos. Imagine essa cena acontecendo na realidade. Ó, tem um casal aqui, certo? Ó, surgiu o dia. Aí ele acorda e algo diferente aconteceu. O que esse homem pensou a respeito dessa desconhecida morte? Tá vendo? Que a esposa, né, a companheira dele faleceu. O que esse homem pensou a respeito dessa desconhecida morte? Para onde sua companheira foi? Onde ela está agora e como será esse lugar? E agora? Será que ele vai ter uma resposta? Todas essas perguntas ainda continuam presentes em nossas mentes até hoje. Isso porque a morte ou o fim dessa vida é uma das poucas coisas de que temos certeza em nossa existência. Um dia morreremos e o que acontecerá ainda é um mistério. A humanidade, em sua diversidade cultural, possui também muitas visões diferentes a respeito dessa passagem da vida para a morte e daquilo que vem após a morte. Muitas religiões e culturas choram a morte dos seus entes. Outras festejam durante dias o reencontro do seu parente com o Criador, com o transcendente. Então, cada cultura se manifesta de alguma forma, né? Cada tradição religiosa tem uma ideia sobre a morte.
Umas acreditam em reencarnação, outras em ressurreição e outras ainda consideram que a vida humana se esgota nesse mundo e, portanto, não há nada além dessa vida. Vamos conhecer algumas dessas visões na cultura de alguns povos e tradições religiosas? Vamos ver como que os povos da pré-história conheciam o que a gente chama de vida após a morte, né? Vamos ver. Os povos da pré-história. Para algumas comunidades da pré-história, as pessoas podiam ressuscitar. E por isso seus corpos eram sepultados em uma posição semelhante à posição dos fetos. Então eles eram colocados bem assim, né, encurvadinhos, né, em posição fetal. Além disso, os ossos eram transformados em objetos de adoração e guardados em respeito à vida dos ancestrais. Os mortos, quando bem vistos pela comunidade, eram enterrados nas próprias casas. Já as pessoas, não muito bem vistas, eram sepultadas longe, até mesmo da aldeia em que viviam. Os grandes líderes eram sepultados em lugares centrais e grandes obras arquitetônicas eram construídas para guardar os seus restos mortais. Interessante, né? Então havia todo um simbolismo em cima dessa morte, né? Até a forma como eles eram enterrados, o que era feito com seus ossos, né? Tudo era algo um pouco diferente do que a gente vê hoje como cultura, né? Principalmente aqui no nosso país, né? E os povos oceânicos? Esses povos veem a morte apenas como uma transformação, ou seja, um processo natural da vida humana. Assim, essas comunidades não temem a morte, mas possuem uma preocupação muito grande com a execução dos ritos fúnebres. Ritos fúnebres é aqueles, né? Durante quando a pessoa morre, né? Qual que vai ser o ritual que vai ser feito, né? Para ser enterrado, né? Para que o espírito da pessoa que morreu consiga alcançar o seu lugar. Caso contrário, esse espírito poderá aterrorizar os vivos como um fantasma. Interessante, né? E os povos australianos, como é que eles creem nisso? Para esses grupos humanos, a alma é algo independente do corpo e depois da morte ela poderá reencarnar em outras pessoas, né? Ou em outra pessoa. Estes povos também acreditam que uma pessoa possa ter mais de uma alma. Uma delas viveria como alma eternamente em um lugar superior, enquanto que as outras poderiam reencarnar na Terra diversas vezes. Então, isso aí são alguns dos pensamentos sobre a vida após a morte. E o seu? Qual que é? A atividade de hoje é você me contar o que você pensa sobre a vida após a morte. O que é que você acredita? Tá bom? Depois que você morreu ou depois que uma pessoa morre, o que é que acontece com ela? O que é que você acha que acontece? Você vai gravar um áudio e mandar para a professora, tá bom? Eu quero muito saber a sua opinião, tá bom? Atividade valendo uma notinha, tá? Então vamos lá? Resolver essa atividade? Claro que você vai pensar um pouquinho, pode conversar aí com a sua família. Se você tiver dúvida do que você vai me responder, pergunta para alguém o que ela acredita. E aí você vai conversar um pouquinho sobre esse assunto e depois é que você vai me mandar esse áudio, tá bom? É uma questão oral, então você tem que pensar antes de responder, tá certo? Não quero que você faça no papel para ficar lendo, eu quero que você me fale a sua opinião sobre esse assunto, tá bom? No que você acredita, tá certo? Uma atividade mais difícil do que vocês imaginavam, hein? Falar a nossa opinião às vezes nem é tão fácil assim, né? Mas vocês conseguem, eu tenho certeza, tá bom? Então, um beijo para vocês, bom trabalho e fico esperando a resposta de vocês, tá certo? Tchau!